Oi para todo mundo, aqui quem fala é o Bel e seja bem-vindo ao Jogo Insights, lugar onde eu jogo alguns insights, tenho insights enquanto você assiste algum jogo aqui. E eu inaugurei esse canal com essa série de vídeos, enquanto a gente vai lendo as cartas de João, e a gente já tá no vídeo 7 do canal. Vídeo 7, será que esse vídeo aí vai ser uma perfeição? Não sei, mas perfeito mesmo vai ser se você dar um like agora por essa piadinha maravilhosa e se inscrever ativando o sininho para estar por dentro dos próximos episódios dessa série e novos vídeos no canal. Então, ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver coisa nova aqui. Aproveita e deixa um comentário aí para eu saber. Você costumava ler as cartas de João? Já tinha lido antes? Já tinha lido mais de uma vez? Coloca aí nos comentários para eu saber se você já tá por dentro aí do que a gente tá tratando aqui nos vídeos. E bom, no vídeo passado eu disse para alguém me segurar, por favor, para não falar de escatologia, porque é um assunto assim que tem no meu coração. E eu tentei, gente. Eu tentei, mas a escatologia veio atrás de mim, não teve jeito. Para quem não sabe, escatologia é essa área dentro da teologia que estuda sobre o fim dos tempos, é mais conhecida como Apocalipse, mas como eu já falei aqui no canal antes, escatologia não está limitado ao livro de Apocalipse, é porque é uma coisa que as pessoas logo já associam, mas é um assunto bem amplo que abrange toda a Bíblia, e a prova disso é que a gente está aqui nas cartas de João, que por sinal é o mesmo que escreveu Apocalipse, e a gente vai entrar aqui de leve no assunto da escatologia, tá? Mas bem de leve, tá? Então, te prepara e vamos nessa. Preparado aí então? A gente segue hoje no capítulo 2, a partir do versículo 18. Aí a gente vai seguindo aí, vamos ver até onde a gente vai. Mas a partir do versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha, se há quase 2000 anos atrás já era a última hora, a gente tá o quê? Nos últimos minutos, né? Isso se a gente já não tiver nos acréscimos. Mas por que João está dizendo que ele sabe que é a última hora por causa desses muitos anticristos? Porque o próprio Jesus diz em Mateus 24, versículo 11, que um dos sinais para que o fim e a volta dele estivesse perto é que ia começar a aparecer falsos líderes religiosos, esses líderes enganadores. Esse discurso de Jesus em Mateus 24 é o mais completo sobre o que Jesus fala a respeito do fim dos tempos, da volta dele, e é lá que ele confirma o que também já tinha sido dito pelo profeta Daniel, por outros profetas, de um tal abominável da desolação. Dá pra acreditar? Eu pareço abominável. Que é esse líder cruel que invadiria Jerusalém, invadiria o templo, e ele seria esse líder político, militar, religioso, que causaria muita destruição e perseguição tanto a judeus quanto a cristãos. E esse personagem escatológico, João chama de anticristo. Na verdade, João é o único que chama esse cara de anticristo. Em outras partes da Bíblia, ele tem outros nomes, ele é chamado por outros nomes. Mas João é o que batiza, assim, com esse título anticristo que ficou o mais conhecido. E como o próprio nome já fala, ele é um anti-Jesus, ou pelo menos o Jesus que a gente conhece. Então João confirma que esse cara vai surgir em algum momento, Ele diz que vocês ouviram que o anticristo vem, mas também ele fala que tem uns minions que já estão surgindo desde a época de João, que são o quê? Pessoas, obviamente, não tão poderosas como o próprio anticristo vai ser, mas que tem esse caráter anti-Jesus. E por anti-Jesus, não é que elas simplesmente excluem qualquer ideia de Jesus, mas eles excluem a ideia bíblica passada pelos apóstolos sobre quem Jesus foi e quem Jesus é. E aí vai fazendo mais sentido por que João se importa tanto no início da carta em dizer que esse Jesus que ele tá falando não é de uma ideia ou de uma teoria, mas do Jesus que ele realmente viu e ouviu. Com isso, basicamente o que ele quer dizer é: se vocês ouvirem qualquer outra coisa a respeito de Jesus, de pessoas que não andaram com ele, não deem crédito. Porque esses anticristos, que estavam surgindo, pregavam sobre Jesus, mas não o Jesus filho de Deus, que encarnou. Eles estavam vindo com uma outra ideia de Jesus. Desde aquela época já começou a surgir essas distorções da história de Jesus, de quem Jesus realmente foi, e os apóstolos então estavam lutando pelo Jesus que eles realmente andaram e que eles têm autoridade para repassar a informação verídica. Seguindo no versículo 19, ele fala que esses anticristos, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
Lembra que a gente já falou antes, né? Na verdade, João falou, que se alguém está na luz, ou seja, está em comunhão com Deus, significa que ele está em comunhão com aqueles que também estão na luz da comunhão com Deus, né? Ninguém está sozinho nessa comunhão com Deus. Ao estar nessa comunhão com Deus, eu faço parte dessa grande família de irmãos e irmãs amados por Deus e que também se amam. Ou seja, se eu amo a Deus, eu amo o que Deus ama, principalmente os meus irmãos de fé. Esses que saíram então, né, que em algum momento estavam no meio da igreja na época de João, provaram que não eram irmãos de verdade, nunca estiveram na luz. Por quê? Porque não guardaram o maior mandamento, o mandamento do amor. Lembra que João já falou isso no capítulo anterior. Lá no versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Esses que saíram então provaram que nunca andaram na luz, porque não mantiveram, não permaneceram na comunhão e principalmente no ensino dos apóstolos. Lembrando, lá do início do capítulo 1, aquilo que João está dizendo, que é o que ele viu, o que ele ouviu, para que elas também tenham comunhão com eles. Então, ter comunhão com Deus passa por ter comunhão com a palavra dos apóstolos. Só que esses anticristos, né, eles quiseram criar suas próprias filosofias baseadas naquilo que eles mesmos estavam pensando e, se não bastasse isso, tentar influenciar outras pessoas a entrar nesse mesmo barco deles. Então, assim, para deixar claro, anticristo aqui não é qualquer pessoa que se afasta da igreja, né? Não é para você estar chamando aí as pessoas de anticristo. Os anticristos aqui no contexto da carta são enganadores. Não é só alguém que se afasta da fé, mas é alguém que cria uma nova ideia, né? Ou se alinha com uma nova filosofia sobre quem Jesus foi e passa a ensinar isso a outros, e induz essas pessoas a seguirem esses ensinos. E, na verdade, essa é a característica principal que aponta para o anticristo, né? Ou anticristo mesmo que vai vir. Ele é um enganador que induz várias pessoas a segui-lo. Então não é apenas alguém que, assim, de forma isolada não quer mais estar em comunhão e também não incomoda ninguém por causa disso, né? É alguém que está incomodando outros a saírem e a seguir essa pessoa. E aí no versículo 20 e 21 ele fala: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi isso a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. A unção aqui que vem do Santo é o próprio Espírito Santo, que instrui os salvos em Jesus no conhecimento da verdade. E João está dizendo que ele está escrevendo isso porque eles já conhecem a verdade, né? Essa é uma carta para uma igreja. Se eles não conhecessem, essa carta não seria uma carta pastoral como ela é. Então ele só está diferenciando os que são de verdade dos que não são. Quem é do bonde e quem não é. Tá ligado, mano? No versículo 22 agora, ele vai trazer essa característica do mentiroso que pode estar no meio da igreja, né? Que é bem importante aqui pra gente prestar atenção. Fala assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, assim, quem tá no meio da congregação, né? E é para isso que João tá atentando. Não é quem já não faz parte da comunhão, mas aquele que tá ali, só que ele nega que Jesus é o Messias prometido da Bíblia, e é isso que é o Cristo aqui, né? A palavra grega que ficou transliterada depois pro português, para Messias. Então, aquele que nega que Jesus é o Messias prometido da Bíblia, esse não tá em comunhão com o ensino dos apóstolos, porque é isso que os apóstolos pregam. E o fato do anticristo negar o Pai e o Filho, aqui nessa segunda parte do versículo, não é que ele simplesmente não aceita o conceito de Deus, né? Ele é um ateu, ele não acredita em Deus. Mas ele nega o conceito de Deus como Pai e Jesus como Filho. Então o que ele nega, na verdade, é esse caráter paternal de Deus e dessa união do Deus Pai e do Deus Filho. Ele nega que Jesus é o Filho de Deus. Ele nega essa relação trinitária, essa relação da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nega esse conceito bíblico de quem Deus é. Então, não necessariamente o anticristo nega qualquer ideia de Deus, né? Ele nega o Deus bíblico. E se eu perco essa revelação bíblica de quem Deus é, na verdade, eu não tenho nenhum nem outro. E é o que ele vai falar aqui no próximo versículo, no versículo 23. Ele diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Como os dois são um, né, eles estão nessa união, se eu não tenho um, eu não tenho o outro. E se eu tenho o Filho, né, que é Jesus, ele abre o caminho em direção ao Pai. Então, o caminho é esse, né, é o Filho. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele aponta para quem o Pai é. E o Espírito Santo, ele também vem trazer a revelação de quem Jesus é. Então, um aponta para o outro, né? O Espírito Santo, que é aquela unção que João está falando aqui, ele é quem ensina, ele é quem traz o conhecimento da verdade. Quem é a verdade?
verdade, Jesus. Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, então, traz essa revelação de quem Jesus é, e Jesus é o caminho em direção ao Pai. E aí nós temos a comunhão com os três que são o único Deus. Versículo 24 e 25. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, permanecer no ensino dos apóstolos, né, que tem essa autoridade dada pelo próprio Jesus para ensinar a verdade. E não só eles, mas o Espírito Santo que habita neles e naqueles que creem no Jesus verdadeiro, digamos assim. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, se vocês estiverem em comunhão uns com os outros através do ensino dos apóstolos, que tem a autoridade do Espírito Santo, vocês terão a vida eterna. E se Jesus é a própria vida, ele é o verbo da vida, o que a gente vai ter é ele mesmo. A promessa de que nós teremos a vida eterna é a promessa de que nós teremos o próprio Jesus. Nós teremos comunhão eterna com Cristo. Então, mais do que qualquer outro benefício que você possa pensar a respeito do céu, da eternidade, o que isso pode te trazer, o que a salvação pode te trazer, a nossa maior esperança é ter o próprio Jesus para sempre com a gente e poder repetir as palavras de João, de dizer, eu vi Jesus com os meus próprios olhos. Enquanto hoje a gente tem uma relação de espírito apenas com Jesus, vai chegar o dia em que a gente vai ver ele face a face, na frente do outro, cara a cara, e isso vai ser demais. No versículo 26, ele repete que está falando tudo isso para eles ficarem ligados no padrão de comportamento daqueles que são enganadores. Então fica ligado nos padrões para vocês reconhecerem quem são esses tais anticristos. E ele diz, isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, fiquem ligados neste padrão de comportamento da pessoa que nega a natureza de Cristo, nega a natureza de Deus, nega o ensino dos apóstolos e ainda quer influenciar outras pessoas a segui-lo. E no 27, ele contrasta com a verdade que está naqueles que estão lendo essa carta, né? Diferente dos enganadores. Ele diz no 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Isso é especial demais, porque mais do que qualquer fala que os apóstolos pudessem dar, não tem a ver com manipulação humana ou a carteirada deles, né, para dizer que eles tinham autoridade. Mas João está apontando para a autoridade que estava no Espírito Santo. E é ele que ensina todo cristão no caminho certo e convence os homens de quem realmente Deus é. Porque o Espírito Santo não é outro senão o próprio Espírito de Cristo. É o próprio Espírito de Deus. E ele se revela a si mesmo. E se ele revela a si mesmo, não tem erro, né? Ele mais do que ninguém sabe quem ele realmente é e ele vai ensinar no caminho certo. Então, eu não preciso que ninguém me ensine, eu vou sair da igreja, vou viver sozinho eu e Deus, o Espírito Santo vai me ensinar tudo, eu não preciso de ninguém me ensinando, então é isso que João tá querendo dizer? Não, peraí. Não esquece de tudo que a gente já falou, né, sobre comunhão e sobre viver em comunidade amando os irmãos. Uma coisa não exclui a outra. Se o Espírito nos ensina, eu quero aprender com os outros daquilo que eles já foram ensinados. O Espírito me ensina a mim uma porção, ensina a outra pessoa outra porção, e quando a gente está junto, a gente é edificado. Então pode ir tirando o cavalinho da chuva e da autossuficiência, da independência, a gente precisa permanecer juntos sempre, para crescer nessa unidade de pensamento, de fé. E nesse capítulo 2, aparece 11 vezes a expressão permanecer. Então a vida cristã, ela é muito mais do que um momento na sua vida em que você decide viver com Jesus, mas é sobre permanecer juntos, fiéis até o fim. E eu preciso de vocês permanecendo comigo para esse canal continuar fazendo sentido, onde a gente vai aprendendo juntos também, né? Então, se você não é inscrito, faça isso agora, é rapidinho, é um clique e você fica sabendo quando tem vídeo novo, que quem já faz parte aqui sabe que é toda sexta-feira, meio-dia. Aquele comentáriozinho, né, sobre o que você achou do episódio é sempre bem-vindo. O like não machuca ninguém também, pelo contrário, só ajuda esse vídeo a chegar mais longe aqui no YouTube. E semana que vem a gente encerra o
capítulo 2 e já começa o capítulo 3. O final do capítulo 2 com o início do capítulo 3 estão bem conectados e a gente já vai, então no próximo, tá estreando o capítulo 3. Então, para não acumular a maratona dessa série, se você tá assistindo aqui pela primeira vez, já pega agora e assiste desde o início, desde o primeiro episódio, para toda a carta fazer sentido, para todo o conteúdo se encaixar bonitinho e a gente seguir lendo e você não ficar atrasado aí nos vídeos. Então já aproveita agora, faz a maratona de tudo que a gente já postou aqui. Isso é o que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então. Valeu. Falou!